E hoje é um domingo especial, não só porque você decidiu sair da sua casa, como a maioria de nós aqui, todos os domingos fazemos para estar nesse lugar abençoado, mas também porque hoje é dia de nós nos assentarmos à mesa do Senhor. Hoje é dia de nós partirmos o pão. E a mesa, ela fala de amor. É gostoso quando você está reunido lá com a sua galera, com a sua família lá na sua casa, sentado todo mundo à mesa, comendo uma pizza, um franguinho assado, é bom? Você gosta? Eu amo. Quando eu estou reunido com a minha família, olhos nos olhos, porque a mesa todo mundo fica da mesma altura. E aí você pode dar risada, pode abrir o coração, pode chorar, pode compartilhar os seus temores, os seus sonhos. É tão bom quando a gente tem um ambiente para fazer isso, não é verdade? Num mundo tão competitivo, onde as pessoas estão cada dia mais cuidando dos seus próprios interesses, pensando em como elas podem progredir de forma egoísta muitas vezes, é tão bom quando a gente pode sentar à mesa e compartilhar esses momentos. Então a mesa, ela fala de amor, a mesa fala de serviço ao próximo, de servir. A mesa fala de aliança, de unidade, de lealdade, de honra, de propósito, de visão, de valores e de missão. Ao sentar-se à mesa nessa manhã, você estará dizendo no mundo espiritual que você compartilha, preste atenção nisso, de todos esses elementos que eu disse, e você compartilha deles primeiro com Deus Elohim, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois você está declarando no mundo espiritual que você compartilha desses valores e desses princípios com todos os cristãos, com todo o corpo de Cristo espalhados nos quatro cantos da terra. Porque a igreja não é essa placa que você vê aí fora. Igreja é a comunhão dos santos, daqueles que foram eleitos, lavados e remidos através do sangue do Cordeiro, e a partir daí foram feitos filhos de Deus, família de Deus. Que bênção isso! E o texto lá de Mateus capítulo 24, no sermão escatológico de Jesus, ele diz que os seus santos anjos vão reunir toda a sua igreja dos quatro cantos da terra. Olha que maravilha isso! Você está dizendo no mundo espiritual que você tem uma aliança comigo, como seu pastor e com todos os membros da igreja do Galileu. Isso é óbvio, eu estou falando para aqueles que já fazem parte dessa família. E sabe por que eu estou te lembrando disso, querido? Para deixar muito claro aí na sua mente e no seu coração o quanto você é especial e fundamental na vida de tanta gente. Seu sucesso é nosso sucesso, sua vitória é nossa vitória, sua felicidade é nossa felicidade, seu milagre é o meu milagre, porque nós fazemos parte um dos outros, das vidas uns dos outros. Suas lutas são nossas lutas, seus vales são os nossos vales, seu luto é nosso luto, mas o seu pecado é o seu pecado. No entanto, ele afeta tanta gente querida e amada que está ao seu redor, mas o amor de Cristo nos constrange, porque o apóstolo Paulo, escrevendo lá a carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 8, ele vai dizer que Deus prova do seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que maravilha! A igreja é a reunião de gente com pecado. Se você tem a ilusão na sua cabeça que a igreja é lugar de gente muito santa, 100% correta, que nem tem nenhum tipo de defeito, você está completamente enganado. Sabe por que a igreja não é um lugar de gente perfeita? Porque você está nela. Porque eu estou nela. E eu não quero ser perfeito, não. Porque o que quis ser perfeito, o perfeccionista, ele tem um nome: Satanás. Mas nós somos aqueles que somos justificados,
santificados, amados no coração do Pai, feitos à imagem e semelhança de um Deus amoroso e perfeito, para que nós um dia atinjamos a perfeição dele no amado. Olha que bênção isso! Você está caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. É Ele que opera tudo em nós, é Ele que opera tudo em todos. É Cristo em nós, esperança da glória. E esse amor, esse maior tesouro que nós herdamos de Jesus é o amor. É o amor que muda a história de tantos homens e mulheres aí fora, que um dia mudou a minha história e que pode mudar a sua história nesses dias. É isso que Jesus quer: mudar a história de homens, de mulheres, de cidades e nações. Este é o amor que gera salvação. E este é o título da nossa ministração agora pela manhã: o amor que gera salvação. Quantos aqui querem ver cada pessoa que você ama muito lá na sua casa, na sua família, cada amigo seu, sabe aquele amigo mais chegado que irmão? Quantos de vocês querem ver essas pessoas salvas, compartilhando do céu junto com você? Vai ser chato você estar lá no céu, ou estar reinando com Jesus aqui na terra, e você não vê o seu irmão? Vai ser chato, não vai? Não vai ser chato se você ver que aquele amigo querido que você partilhou tantas alegrias, tantas felicidades, não estiver nesse momento de alegria com você? Vai ser ruim, vai. E o que você vai fazer a respeito disso? Que a responsabilidade é sua, querido. Jesus chamou você para ser um discípulo do amor, para expressar o amor que Ele veio demonstrar a nós aqui na terra. Ser crente não é ficar apontando o dedo na cara de ninguém. Ser crente não é ficar dizendo para as pessoas que elas são pecadoras, que elas erraram, que elas falharam, que elas não têm mais jeito, que elas não prestam. Sabe por quê? Porque esse papel, ele já tem dono, é do capeta. É o diabo que faz isso. Ele é o acusador dos nossos irmãos, mas Jesus não. Jesus, através de você, está sempre de braços abertos para amar as pessoas, para receber as pessoas, para lavar os pés das pessoas, para orar pelas pessoas, para trazer novidade de vidas para elas, porque você é sal da terra e luz do mundo. São as trevas que precisam de luz. É nestes lugares que Jesus quer colocar você. Então, querido, o amor que gera a salvação. Nós vamos observar os passos de Jesus nessa manhã, para que nós possamos aprender como discípulos de Jesus, como família Galileu, o que Ele fez e o que Ele deixou para nós fazermos nessa terra. E eu vou abrir em Lucas, capítulo 19, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, você pode abrir aí também a sua Bíblia, a sua espada, você pode ligar aí o teu sabre de luz, que é o teu celular. Se você ainda não baixou uma Bíblia offline, faz isso, querido. Eu aconselho você a ler mais a palavra de Deus. Lucas, capítulo 19, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, texto muito conhecido das Escrituras. Achou aí? Eu vou ler essa passagem para você na versão King James. Todas as nossas Bíblias têm versões. Por que é importante você fazer parte de uma igreja onde a liderança e os pastores estimulam você a ler a palavra de Deus e estudar? Porque senão você perde muito do principal que estão nos textos da palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para ser lida. A palavra de Deus é para você meditar nela, é para você investir tempo nela, é para você procurar saber o que aquilo exatamente está dizendo. Então esse texto da história do encontro de Jesus com Zaqueu, ele traz muitos elementos importantes. E vai dizer lá no verso 1: e Jesus entrou e passou por Jericó.
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, me ajuda aí a ler, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, era baixinho. E Zaqueu, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro, para ver Jesus, porque ele estava por passar naquele caminho. Aí na tua Bíblia está como o nome da árvore? Figueira. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apresentando-se ele, desceu e recebeu com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo, estava todo mundo ali criticando, o chamado Zé Polvinho, conhece? Ele foi lá ser hóspede de um homem que é pecador. Você viu lá esse Jesus entrando lá na casa de pecadores? E aí vem o verso 8. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens que eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido, querido. Glória a Deus. Antes de nós falarmos sobre os ensinamentos que recebemos de Jesus aqui nessa história linda, é preciso falar um pouco a respeito de Zaqueu e do contexto, que rodeava essa passagem que nós acabamos de ler. E essa versão King James, ela é a que mais nos ajuda a ter essa compreensão, porque ela traz detalhes fundamentais para a nossa compreensão. O texto diz, lá no verso 2, que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. O que isso quer dizer? Vamos entender melhor. No ano 63 a.C., o Império Romano invadiu as terras de Israel. Tem gente aqui que já foi para Israel e conhece um pouco da história. O Império Romano invade aquela região. Roma conquista. E por isso Israel tinha agora que pagar impostos ao Império Romano. Tudo que eles produziam, tudo que eles desenvolviam, na parte de artesanato, de pescaria, tudo, eles tinham que pagar altos impostos, altíssimos. E os coletores, os que faziam esse trabalho, não eram romanos, porque os romanos se consideravam uma raça tão superior que o fato de falar com o judeu já os contaminava. Para eles, os judeus eram uma sub-raça. O povo de Israel era como fossem cachorros. Eles não queriam se relacionar. Então o que eles faziam? Eles levantavam pessoas preparadas e inteligentes do povo de Israel e colocavam eles nesse posto de cobradores de impostos. Então, e aí você vai entender um pouquinho dessa afirmação. Olá, Jesus está comendo com pecadores, com publicanos. Porque todos os meninos judeus estudavam. Eles iam para a escola para se formarem e se tornarem rabinos, se tornarem mestres da lei. Mas esse processo era cruel. Apenas 2-3% deles chegavam efetivamente a serem rabinos e se tornarem alguém de posse na sociedade. Os demais se tornavam miseráveis. E esses que se tornaram cobradores de impostos eram aqueles que tinham um grande potencial para se tornarem rabinos. Eles eram alunos ilustres. Então o Império Romano ia lá e captava e dizia: não, você não vai se tornar fariseu, não, mestre da lei, não. Você vai se tornar um cobrador de impostos aqui. E quando eles aceitavam
este posto, eles estavam literalmente virando as costas para Deus. Quantos de vocês já assistiram The Chosen? Olha lá, essa série agora que está no SBT. Ali a gente pode ter um pouquinho de qual era o papel de um cobrador de impostos. Nós podemos ver ali Mateus, né? Mateus sofre porque ele era um coletor de impostos, ele tinha posse, ele se tornou um discípulo de Jesus, mas ele era alguém extremamente inteligente. E a pessoa que assumia o posto de cobrador de impostos era alguém inteligente, ganancioso, apegado ao poder e que literalmente vira as costas para Deus e para o seu povo, para a sua gente. Então pensa nisso, um coletor de impostos era alguém rico e que tinha também um soldado romano o acompanhando o tempo todo. O cara vivia com segurança. Mas Zaqueu não era apenas um coletor de impostos. Ele era, o que ele era? Chefe dos coletores de impostos. E não obstante a isso, Lucas faz questão de mencionar que ele era rico. Se é que isso precisava ser dito. Então você imagine uma grande multinacional, a gente tem pessoas aqui que trabalham em multinacionais. Imagine que você tem lá o cargo de um coletor, né? É alguém que já chegou à gerência, o posto de gerência dessa empresa. Agora o chefe dos coletores era o diretor-geral da empresa, só se submetia ao presidente. Então ele coordenava vários gerentes, e você vai entender por que eu estou falando isso. Nós não podemos esquecer que Zaqueu, mesmo nessa posição, era um judeu, e ele tinha sido ingressado no processo rabínico. Ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as profecias, ele conhecia os profetas, as leis, ele conhecia a história do seu povo, ele era alguém letrado e esclarecido. E esse homem então, ao saber que Jesus ia passar, ele quer ver se era mesmo aquele que todos diziam, Messias. Tem muita ovelha perdida, está cheio de família querendo saber quem é Jesus. Está cheio de família aqui no Jardim Arise, no Eliane, no Santa Maria, no Parque Maria Luísa, no Maringá, no Jardim Aricanduva, querendo saber quem é esse Jesus. E sabe o que isso quer dizer? Que a tua responsabilidade aumenta. Porque ser crente, querido, não é você vir aqui, sentar nesse banquinho bonito, ouvir uma palavra bonita, cantar um cantiquinho muito alinhado, muito bonitinho, e ir embora para sua casa e fazer as mesmas coisas. Ser cristão é você deixar a sua zona de conforto para ir em busca das ovelhas perdidas. E o Senhor Jesus conta com você. Agora, nós precisamos ter foco nas pessoas que querem realmente. O texto diz que Zaqueu, aquele homem rico, cheio de status e poder, corre à frente da multidão para subir em uma árvore a fim de ver Jesus. Aprenda isso, discípulo. Pessoas sedentas por Jesus dão sinais claros quando elas querem conhecer o Mestre. É nessas pessoas que nós devemos investir como igreja. Para de ficar falando de Bíblia para quem não quer saber de Bíblia. Para de ficar falando de Jesus para quem não quer saber de Jesus. Para de querer ficar enfiando Jesus goela abaixo das pessoas, que nem Jesus quer isso. Ele não fez isso. Tenha uma visão espiritual daqueles que estão correndo à frente para subir nas árvores, porque você vai fazer muitas famílias discípulos de Jesus. É nessas pessoas que nós devemos investir. Jesus vai mostrar a nós todas as famílias que devemos abraçar nesses dias aqui nesse bairro, para que elas façam parte da família Galileu e ajudem-nos a escrever a história desse ministério lindo. Porque a gente está indo adiante, a gente vai para cima. Nós vamos ter muitas coisas aqui a partir dessa igreja.
Nós queremos liderar escolas, creches, coisas para as crianças, quadras, entretenimento. Nós queremos marcar esse bairro. Nós não saímos de uma igreja de 6.000 pessoas para vir brincar de igrejinha. Aleluia. Nós temos ministérios, nós temos projetos, nós temos a palavra e o poder de Deus conosco. E Ele vai diante de nós, nos empoderando, nos dando as ferramentas, trazendo gente querida e amada para abençoar todas as famílias desse bairro. E vai ser lindo, hein? Você quer fazer parte dessa história? Diz aí para a pessoa do seu lado, vem com a gente. E a partir daqui, querido, eu quero extrair alguns pontos que saltam ainda mais aos nossos olhos, a fim de nós aprendermos a respeito do amor que gera salvação. Lá no verso 4 e 5, diz que ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar na tua casa. O texto declara que Jesus olhou e viu Zaqueu. Como servo de Jesus Cristo, quem você tem visto nesses dias? Será que seus olhos só estão postos nos seus problemas, nas adversidades que você tem passado no dia a dia? Será que os teus olhos estão colocados somente nos projetos e nos sonhos pessoais que você tem para ter mais recursos, abençoar mais a tua casa e a tua família, comprar lá a tua casa, o teu carro? Essas coisas são muito boas, queridos, mas os seus olhos não podem só estar postos nestas coisas. Jesus está chamando você para ver as pessoas. Está cheio de gente invisível caminhando aqui na cidade de São Paulo. Semana passada eu fui lá para o centro, famílias inteiras com seus filhos, gente que nem tem problemas com drogas e nem nada disso, e ainda que tivessem, eu já fui um drogado, esperando ser vistas, esperando receber o amor que salva. O que nós vamos fazer com uma igreja? Ficar falando de dinheiro? Ficar apontando o dedo na cara das pessoas, vindo na nossa comunidade bater palma? Desculpa, querido, esse cristianismo eu não quero para a minha vida. Não foi para isso que Jesus me chamou. Jesus me chamou para dar vida pelas pessoas, para amar as pessoas, para servir as pessoas, para cuidar das pessoas, para instruir as pessoas nos caminhos que elas devem andar. Aleluia. Eu lembro que um dia lá em 2008, alguém saiu da sua casa para me visitar. E essa pessoa vai até a minha casa. Eu preparei lá, com a minha namorada na época, um bolinho de fubá. Preparei lá, comprei uma Vanderleia, pus uns quisuco lá na mesa. E essa equipe chegou lá na minha casa. E esse pastor querido chegou e orou por mim, falou comigo, porque ele me viu. Ele saiu lá da igreja onde ele estava porque ele me viu. E ele viu a minha miséria, ele viu o meu desespero, ele viu o meu abandono, ele viu como eu estava rejeitado, ele viu como eu estava afundado em todo o processo de destruição na minha vida. E ele teve compaixão de mim. E através daquela visita eu estou aqui no dia de hoje. Quantas pessoas você vai visitar, querido? Talvez você nunca se torne um pastor, um apóstolo, um pregador. Talvez você nunca viaje às nações, mas talvez um abraço, uma palavra, uma oração que você fizer na casa de uma pessoa, ela se tornará essa pessoa em Cristo Jesus. E o mérito, o tesouro no céu, quem vai acumular é você. E naquele dia Jesus vai dizer para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Aleluia! Querido, diz o texto lá no verso 7 que, apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu a Jesus com alegria. Veja que rapidamente ele ouviu. Como nós cristãos dentro da igreja temos dificuldade em ouvir e rapidamente obedecer.
como nós que já recebemos a graça, a iluminação, o amor de Jesus e tivemos as nossas vidas transformadas e estamos vivendo em novidade de vida, como nós agora temos dificuldade em obedecer. E se você não tem facilidade em obedecer à voz dos seus pastores, que foi quem o Senhor colocou na tua vida para te abençoar, para te servir, para lavar os teus pés, imagina a voz de Jesus. Obedecer. O que é andar em obediência? Andar em obediência é você procurar viver uma vida de justiça e santidade. É você procurar fazer o bem. É você procurar adiantar o lado das pessoas. É você procurar servir, amar, conhecer mais as Escrituras, entrar lá no teu quarto e fazer a tua oração, pensar no bem das pessoas, não desejar o mal. Sabe, querido? Obedecer a palavra de Deus é você querer que a sua família seja salva, assim como você já é salvo. Obediência. O Rafa falou sobre isso domingo à noite. Seguindo, havia naquele tempo um código de conduta em relação a receber alguém em sua casa. E eu vi a postagem, a irmã Terezinha mandou uma postagem, né? Lá de 2016, 2015, né? O dia que o pastor Ademar e eu fomos lá na casa dela, fazer uma visita lá pro vô, para ela, para a família, tomar um cafezinho junto. Marcou a sua vida, querida? Olha só que bênção. Uma visita, né? Eu lembro que depois que eu já estava nos caminhos do Senhor, eu comecei a visitar algumas pessoas que andavam no mesmo rumo que eu tinha. Gente que estava presa a drogas, pessoas que estavam presas a misérias e pecados, e eu comecei a visitar alguns deles. E tem um amigo meu muito querido, não vou falar o nome dele aqui, mas que eu pude fazer esse processo, e fui lá na casa dele, dizer para ele, querido, esse caminho é de morte, esse caminho não é bom, esse caminho vai levar você à destruição. Olha para a minha vida, se foi possível na minha vida, como não vai ser possível na tua? E ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse para mim: Dodô, eu também quero isso. E eu orei por ele. Hoje ele é pastor, não é consagrado ainda, mas ele, a família dele, é casado, com filha, prega numa igreja para multidões, firme, forte, abençoado, porque Deus é quem faz o sobrenatural. A nossa parte é simples, a tua parte é simples, é um abraço, é uma visita, é uma fala, é uma oração. E a partir daí Jesus vai fazer o sobrenatural. Olha que maravilhoso isso, a nossa parte é simples. Então, querido, por isso da importância de nós estarmos nas casas. Você que é aqui da Igreja do Galileu, por isso a importância do Origens. Por isso que nós temos que ir aos lares. Por isso que nós temos que cumprir Mateus 28, 18. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a cumprir todos os meus mandamentos. Então meu papel não é só de ficar aqui falando uma palavra inspirada, bonita, fazendo uma oração que vai levantar você. Isso é muito fácil. Meu papel é ensinar você a caminhar nos passos de Jesus. É ensinar você a caminhar nos passos de Jesus, porque aí sim você vai ser abençoado. Então havia um código de conduta naquela época, e o texto diz que Zaqueu recebeu com alegria. Dependendo da versão que você está lendo aí na tua Bíblia, essa passagem de Zaqueu, você vai ler e vai entender dessa forma aqui, ó. Quando você lê, você vai entender o seguinte: você vai pensar, Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu queria ver Jesus, ele subiu na árvore, Jesus olhou e viu, mandou ele descer, Zaqueu obedece, desce, Zaqueu atravessa a rua, recebe Jesus na sua casa, Zaqueu fala o que vai fazer a Jesus e Jesus vai embora. Não dá a entender isso?
Porque o texto é bem rapidinho. Não, querido, não foi nada disso. Jesus diz que ia passar a noite na casa de Zaqueu. Jesus entra na cidade de Jericó e ele está caminhando com seus 12, com seus discípulos. Ele atravessa aquela cidade e quando ele vê Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce porque eu vou dormir na sua casa. É só na versão King James que você tem isso. Procura na tua aí que você não vai achar. É repousar. Os mais antigos falavam pousar. Vou pousar na tua casa. E Zaqueu, por isso que a atitude dele é maravilhosa. Rapidamente ele desce e recebe com alegria, porque receber Jesus implicaria em receber mais 12. Receber Jesus está legal. Jesus vai dormir aqui na minha casa. Tem uma caminha aqui, tem um prato a mais na mesa, não vai fazer falta. Vou comprar uma coca de 2 litros para Jesus. Vai ser bênção. Vamos aqui conversar. Vou falar dos meus problemas para ele vai orar por mim. Ó, que legal. Vou ter um tete a tete com Jesus. Não, tinha mais 12 fora as mulheres para ele receber. E do instante em que Jesus fala: desce, que eu vou deitar, eu vou dormir na tua casa, passam-se horas. Jesus continua fazendo o que ele tinha para fazer ali na cidade de Jericó, porque ele andava de dia, e à noite, ao entardecer, ele vai para a casa de Zaqueu. E aí Zaqueu, que era extremamente rico, sabe o que ele faz? Primeiro ele enche a casa de louco. Quem eram os amigos de Zaqueu? Amigo eu não sei se era, mas ele era chefe de quem? Dos publicanos, dos cobradores de impostos. Gente rica, gente egoísta, gente safada, gente que muitas vezes tinha mulher, outros que não tinha, que traía a mulher, e colocou tudo dentro da casa dele. Porque esse era o código de conduta da época. Ele encheu a casa, ele faz um banquete para Jesus. E ele está lá aguardando Jesus chegar. E Jesus entra com seus discípulos. Havia um processo de se lavar os pés. Tinha criados para lavar os pés, porque eles andavam de sandálias e a terra era de barro. Era barro, as estradas eram de barro. Então eles lavavam os pés, os criados lavavam os pés, eles lavavam as mãos. E então eles se assentavam à mesa. E Jesus está lá. E eu imagino os discípulos ao lado de Jesus, porque os discípulos detestavam esse tipo de gente. Os discípulos que ainda não estavam cheios do Espírito. Está cheio de discípulos, sem estar cheio do Espírito Santo nas igrejas. Gente reparando como fulano se veste, como fulano fala, como fulano come, com quem o fulano anda, com quem ele faz na sua casa, mas não estão preocupados em levar a salvação e o verdadeiro ensinamento do reino para essas famílias. E Jesus está lá. Jesus, então, começa a ouvir Zaqueu. A Bíblia não diz, mas sobre o que você conversa no jantar? Quando é lá na tua casa, me fala aí, o que você conversa lá no meio do jantar ou do almoço? O que você fala? Falo das notícias, futebol, falo de política, falo do bairro, falo dos problemas, falo dos meus amigos, né? E estava lá o papo rolando. Aí Jesus, esse aqui é o fulano, te apresentando aqui, esse aqui é meu braço direito aqui na coleta, cabra bom, judeu, da tribo de Isacar, sei lá. Essa aqui é a fulana, esposa tal, apresentando para Jesus e falando. Está boa, aquela comida maravilhosa. Você imagina num banquete de gente rica. Filé mignon, vinho do melhor, vinho do bom, aquela mesa posta colocada para Jesus. Estamos falando de um ímpio. Tem alguns crentes que me chamam para ir na casa deles, nem café eles passam. Você acha que Jesus vai entrar nessa casa?
Bom, seguindo. E Jesus está lá no meio desse banquete. Jesus já tinha visto Zaqueu. Jesus já tinha falado com Zaqueu. E agora Jesus está no processo de ouvir. Querido, Jesus chamou você para ser orelha no corpo. Vai ouvir as pessoas. As pessoas estão desesperadas. Elas não têm ombro para chorar. Elas não têm ombro para se achegar. Elas não têm braços para abraçá-las. Elas não têm ouvidos para ouvi-las. Ninguém quer ouvir ninguém. Faça esse papel na vida de alguém, querido. E à medida que você ouve e a pessoa fala, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo vai fazer uma obra maravilhosa na vida dela. Para de ser crente chato. Chegar na casa das pessoas, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, primeiramente. Você viu que tem gente que muda até o tom de voz. É verdade. Eis que te digo. Vai lá ouvir as pessoas querem ser ouvidas. Você gosta de ser ouvido? Imagine as pessoas sem Deus. Então Jesus ouve aquele homem, e o ambiente é tão santo, é tão maravilhoso, é tão espiritual, que num determinado momento o texto vai dizer que no versículo 8, Zaqueu fica de pé. Fica de pé, Sérgio. De pé, Sérgio. Zaqueu se levanta, ele fica de pé. E aí ele declara: Senhor Jesus, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que maravilhoso, querido. O texto não fala que Jesus falou nada para ele, que Jesus pregou sermão nenhum para ele, que Jesus não deu receita miojo nenhum para ele, que Jesus falou para ele: faz um pix da tua idade, que você tem 40 anos, você vai receber 40 bênçãos. Nada dessas baboseiras. Jesus foi lá ouvir o cara e abraçá-lo. Querido, eu aceito você. Não é você que aceita Jesus coisa nenhuma. Jesus não precisa ser aceito por você coisa nenhuma. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É você que entrega a sua vida a Ele. É você que se levanta e diz: Senhor, eu vou mudar de vida. A partir de hoje minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou fazer a tua vontade. A partir de hoje eu vou te obedecer. A partir de hoje eu vou dividir, eu vou compartilhar. Eu vou restituir as pessoas com as quais eu roubei, para que o seu nome seja glorificado. E todos saibam que o Senhor entrou de uma vez por todas na minha vida. Vamos glorificar. Aleluia. A palavra